Vamos ler Filipenses capítulo 4, de 10 a 13. Essa é uma passagem que o apóstolo Paulo ele vai emitir a sua gratidão à igreja que estava na cidade de Filipos. Ele agradece a Deus, agradece a igreja, e ele tem muito a nos ensinar aqui através da sua postura, como nós devemos ser agradecidos. Aliás, você é um cristão grato? Permita afunilar a pergunta. Você agradece a Deus por tudo quanto Ele tem te feito? Você cultiva uma vida de gratidão? Sendo um pouco mais específico, você é grato às pessoas que Deus tem usado para abençoar você? É sobre isso que nós iremos ver aqui nesse texto que leremos. Paulo expressando a sua gratidão, seu agradecimento pela vida dos irmãos filipenses. Leiamos o texto sagrado. Filipenses capítulo 4, de 10 a 13. Assim está escrito: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavra de Deus. Estimado ouvinte, conta-se que certa feita um pai com seu filho, eles entraram no elevador, e ali estava um executivo. E aquele executivo, olhando para aquela criança, para aquele menino, ele tirou uma bala e deu para aquela criança. A criança, de forma apressada, descascou a bala e começou a chupar aquela bala. Só que ele esqueceu algo. O pai, nessa altura, estava um tanto inquieto, esperando o filho falar algo para aquele executivo. Só que o menino nada falava. O tempo passou. O pai, inquieto, vira para o filho e fala assim: Filho, como disse, filho, o que você precisa falar? Aquela criança, ela vira para o executivo e sabe o que ela fala? Você tem outra bala? Essa criança não foi agradecida. Essa criança, na verdade, fez o pai dela passar uma grande vergonha, não é verdade? O pai estava ali esperando: Filho, agradeça, agradeça. O menino não se deu conta que ele recebeu algo e precisava agradecer. Infelizmente, a postura dessa criança tem sido um retrato de muitos de nós. Por vezes nós desfrutamos de ajuda, de auxílio. Somos pessoas que não apreciamos a gratidão. Deus levanta pessoas para nos ajudar. O próprio Deus, o nosso ajudador, tem nos cercado de benefícios. Mas a pergunta é: temos sido gratos? Temos agradecido a Deus e as pessoas que Ele tem nos dado para cuidar de nós, para nos ajudar? Essa postura dessa criança, de fato, tem sido a postura de muitos de nós. Nós vivemos uma época em que as pessoas não reconhecem o bem que Deus tem concedido, não têm valorizado as pessoas generosas que têm abençoado sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, em dado momento, quando ele estava indo para Jerusalém, ele passou pela Samaria. Ali havia aldeias, dos samaritanos. E Lucas ele vai registrar, no capítulo 17 do evangelho que leva o seu nome, algo que reflete a essa realidade de tamanha ingratidão que é tão comum nos nossos dias. 10 homens que eram leprosos, eles contemplaram Jesus de longe e começaram a clamar, pedindo para que Jesus Cristo viesse se compadecer deles, ter misericórdia deles, ser gracioso para com eles. O Senhor Jesus Cristo falou para eles irem e mostrarem aos sacerdotes. E segundo o texto sagrado diz, aconteceu que quando eles estavam indo, eles ficaram limpos, curados daquela lepra. Mas sabe o que aconteceu? Um deles, observando, olhando para si, percebendo que estava curado, limpo da lepra, o texto diz que ele voltou onde estava Jesus, glorificando a Deus. Ele se prostra diante de Jesus em louvor
e gratidão. Mas o Senhor Jesus Cristo, diante daquele homem que, por sinal, era samaritano, não era bem visto, bem quisto diante dos judeus, ele se prostrando diante de Jesus, adorando, agradecendo. O Senhor Jesus Cristo vira para ele e diz o seguinte: não foram 10 os limpos? Não foram 10 homens que foram curados, purificados da lepra? Onde estão os 9? Essas perguntas de Jesus nos ajudam a refletir como ele espera que sejamos gratos. Ele pergunta: não foram 10? Onde estão os 9? E na conclusão do texto, o Senhor Jesus Cristo diz assim, e então ele pergunta ainda: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Observe bem, 10 homens curados, mas apenas um volta para agradecer. Caro ouvinte, nós temos vivido um período de muita ingratidão. Temos sido ingratos, não temos valorizado o que temos recebido de Deus e nem também das pessoas que nos ajudam. A gente precisa também reconhecer nessa altura que a ingratidão é uma característica das pessoas que não conhecem a Deus, das pessoas que não temem ao Senhor. A ingratidão tem sido muito comum. E quando a gente olha para passagens das Escrituras, nós perceberemos que no fim dos tempos, que é uma referência entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, as pessoas seriam caracterizadas pela ingratidão. Porém, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui uma postura diferente. Nós lemos sobre um homem que era servo de Cristo, que estava preso quando escreveu essas palavras, homem que, por causa de Jesus e do seu evangelho, cuidado para com as igrejas de Deus, estava trancafiado em uma cela. Embora fosse uma prisão domiciliar, mas ele estava ali limitado, estava detido. Um homem que amava as almas, que pregava o evangelho, um homem que se mobilizava de lugar em lugar para anunciar a salvação, se encontra agora detido em uma casa, escoltado, em uma prisão domiciliar em Roma. Agora ele escreve para emitir a sua gratidão. É verdade que Paulo não usa expressões como muito obrigado, como é tão comum, no nosso contexto atual. Paulo, portanto, ele expressa aqui a sua gratidão. E a pergunta que nós precisamos fazer antes de adentrarmos nesse texto é o seguinte: nós que servimos a Jesus Cristo, temos tido qual postura? A postura daqueles 9 leprosos ou a postura daquele estrangeiro? Nós temos tido a postura daquela criança que recebeu a balinha do executivo e não agradeceu? Ou nós temos tido a postura de Paulo, que valorizava o que os irmãos faziam por ele, que reconhecia a bondade da igreja para com sua vida? Eu espero que a resposta para essas perguntas, ou para essa pergunta, seja que você tenha sido uma pessoa grata, ainda que entenda que precisa melhorar, como todos precisamos, mas eu espero que essa seja a sua resposta, que você é uma pessoa comprometida em agradecer, em reconhecer, em valorizar aquilo que Deus tem feito na sua vida, bem como as pessoas que te ajudam. O apóstolo Paulo, ao expressar a sua gratidão, ele destaca 2 coisas nesse texto que eu preciso compartilhar com você. A primeira coisa que Paulo ele expressa aqui nesse contexto de gratidão é a sua alegria no Senhor pelo cuidado renovado dos irmãos. Então ele estava recebendo auxílio, recebendo ajuda dos irmãos que estavam em Filipos. Ele então vai expressar sua alegria no Senhor por esse cuidado renovado. Observe comigo o versículo 10 na parte inicial. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo ele inicia essa passagem destacando a sua alegria. Você percebeu? Ele diz aí, me regozijei no Senhor. Então, a alegria nessa carta aqui é muito interessante isso. Porque a alegria, embora não seja o tema central da carta, é um tema muito recorrente. O tom com o qual Paulo escreveu essa carta é um tom de alegria. Se nós contabilizarmos
às vezes que aparece a palavra gozo, alegria, nós temos aí cerca de 16 vezes Paulo falando sobre alegria. Isso é muito interessante, porque ele estava preso na ocasião. Ele poderia estar batido, mas o tom com o qual ele escreve essa carta é um tom já de alegria. Aqui ele diz: ora, muito me regozijei, me alegrei no Senhor. Então perceba que a alegria que ele expressa aqui não era uma alegria pequena, não era uma alegria superficial. Paulo disse: muito me regozijei no Senhor. Então, esse é um detalhe que a gente precisa notar, porque na esfera da gratidão, nós devemos expressar gratidão nesse tom de alegria. E geralmente é assim, quando você é uma pessoa agradecida, até quando você vai agradecer, você não agradece com semblante fechado, com carranca, com tanta formalidade. Não, você expressa sentimentos. E Paulo aqui diz: eu muito me regozijei, eu muito me alegrei. A alegria, ela foi sobremaneira. Paulo está dizendo aqui: a alegria que eu estou sentindo é abundante. O coração dele, caro ouvinte, estava saturado de alegria. É assim que a gente deve agradecer. É agradecer de modo que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos beneficiam, venham perceber a nossa alegria, a nossa gratidão de forma expressa. Ele diz aí: muito me regozijei. Mas o outro detalhe que nós observamos nesse texto é que a alegria de Paulo não era uma alegria vazia. A alegria de Paulo era cristocêntrica. Ele era crente. Ele era cristão. Observe o que ele diz aí: ora, muito me regozijei no Senhor. Então, embora a oferta foi dada pelos crentes filipenses, Paulo aqui ele entendia que o Senhor Jesus é quem usou aqueles irmãos para poder abençoá-lo. Então, a alegria dele é cristocêntrica, ele é crente. Ele sabe que o Senhor Jesus está cuidando dele através da vida dos irmãos. E para você que não sabe, Paulo, estando preso, ele recebeu muita assistência desses irmãos. Se nós darmos uma olhada ainda para o capítulo 4, na sequência do texto, versículo de número 17 e 18, para ser mais específico, ele diz assim: não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, note bem, bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. E como é que Paulo entendia a oferta que os irmãos enviou para ele? Olha como é que ele descreve: como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo entendia que a oferta dos irmãos era algo que agradava a Deus. Era algo que era suave, que era como um aroma suave diante do Senhor. Então ele expressa aqui a sua alegria e pontua: eu me regozijei no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo: eu reconheço, irmãos, que o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus, usou vocês para me ajudar. É por isso que eu me alegro nele. Ele usou vocês, meus irmãos. Vocês foram usados por Jesus Cristo para me ajudar, para me abençoar. Vocês foram benfeitores. Cristo usou vocês. Então aqui é um ponto interessante, porque nessa questão da gratidão, onde pessoas nos ajudam, nos auxiliam, nós precisamos sempre reconhecer, além de tudo, que essas pessoas estão sendo usadas por Jesus. O Senhor Jesus cuida de nós usando vários meios. Seus filhos, que são nossos irmãos na fé, pessoas, às vezes até mesmo não cristãs. Mas Paulo, que ele reconhece, ele vai no cerne, ele vai no âmago da questão. Me regozijei no Senhor, porque ele sabia que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Há um texto em que João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, que preparou o caminho para a vinda do rei, em João capítulo 3, versículo 27, ele fala algo muito profundo acerca disso. Ele chegou a dizer o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Olha que verdade impactante. Guarde isso. Tudo que você tem de bom, tudo que as pessoas fazem por você, é uma expressão da provisão de Jesus Cristo na sua vida. É Ele cuidando de você.
é ele agindo através dos seus instrumentos para poder abençoar você. Isso aqui nos ajuda a apreciar ainda mais. Irmãos queridos, se você for fazer uma análise do contexto aqui, você vai perceber que esses irmãos filipenses, eles eram irmãos que moravam na Macedônia. E se você ler 2 Coríntios capítulo 8, você vai perceber que esses irmãos eram irmãos pobres, eram irmãos desprovidos de recursos financeiros, mas ainda assim esses irmãos ajudavam Paulo. Então, você consegue perceber a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus em usar os seus instrumentos para poder nos ajudar? Agora, tem pessoas que, infelizmente, têm muita dificuldade com isso. Às vezes, ela se sente melhor para ajudar do que ser ajudada. Mas esse texto aqui nos ajuda a refletir. Paulo, ele não era uma pessoa que ficava pedindo, não era uma pessoa que ficava requerendo, exigindo, não. Lá em 1 Coríntios 9, ele chegou a dizer que ele abriu mão do direito que ele tinha, para não pôr empecilho algum ao evangelho. Mas Paulo aqui, ele entende que é Jesus que está agindo. Então você está me ouvindo agora, possa ser que você tenha dificuldade de ser ajudado. Você coloca porém, possa ser que o orgulho se manifeste no seu coração. Você pode pensar assim, não, eu queria ajudar e não ser ajudado. É muito bom isso mesmo, você ter esse pensamento de querer ajudar, porque o próprio Paulo, ele fazendo menção das palavras de Jesus, diz que bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Porém, às vezes nós estamos com um problema no nosso coração chamado orgulho. Você não se sente bem em ser ajudado, mas você precisa olhar para essas circunstâncias e ter essa visão que Paulo tinha. Ele se regozijava no Senhor. Por quê? Porque ele sabia que era Jesus, o seu amado Senhor, que estava cuidando dele através dos irmãos, através das pessoas. Você precisa guardar isso no seu coração. O Senhor Jesus, ele cuida de você, usando seus filhos, seus meios. Então você precisa ser agradecido, você precisa demonstrar essa gratidão, como Paulo aqui, com alegria no coração. E não é alegria pequena, ele diz aí, muito me regozijei no Senhor. Então a nossa alegria de fato, ela está em Cristo. Inclusive ainda no capítulo 4, se a gente voltar um pouquinho, no versículo 4, Paulo havia orientado a igreja justamente a se alegrar em Cristo. Ouça, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, meu irmão em Cristo, se alegre no Senhor, seja grato e se alegre porque o Senhor Jesus tem cuidado de você usando pessoas. Às vezes pessoas simples. Às vezes nós ficamos constrangidos, pessoas simples falando, não, mas eu quero te ajudar. Eu quero dizer para você, não rejeite, não se feche, abrace, porque é Cristo cuidando da sua vida. Paulo diz, muito me regozijei no Senhor. Então nós percebemos aí que Paulo, ele é grato, e a sua gratidão é banhada de muita alegria no Senhor. Mas observe que ele vai explicar o porquê ele está tão alegre, grato no Senhor. Ele diz aí, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que os irmãos reviveram a lembrança dele. O ponto aqui é o seguinte, os irmãos, se você ler o capítulo 1, a partir do versículo 3, você vai perceber que Paulo ele diz assim, dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ouço 4. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que ele era grato a Deus pela vida dos irmãos, ele orava pelos irmãos. Por quê? Porque os irmãos eram cooperadores de Paulo desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que os irmãos ajudavam ele desde o primeiro dia que eles se conheceram até aquele exato momento. Porém, quando a gente olha o capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, Paulo está dizendo o seguinte, vocês se recordaram de mim, mas não no sentido que eles haviam esquecido. Eles nunca esqueceram de Paulo. Houve dificuldades na vida dos irmãos devido à condição que eles ficaram limitados e privados de ajudar Paulo. É por isso que Paulo diz assim na sequência, pois já vos tinhas lembrado,
mas não tinhas tido oportunidade. Então essa oportunidade que Paulo se refere aqui era a condição financeira. Então os irmãos nunca se esqueceram de Paulo, mas agora que os irmãos tiveram a condição de enviar algo para Paulo, Paulo está dizendo: eu estou muito alegre no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Então, caro ouvinte, Paulo, ele estava alegre. Ele está aqui valorizando a generosidade da igreja para com sua vida. A igreja estava sendo instrumento do Senhor para poder socorrê-lo, para ajudá-lo, de maneira que no capítulo 4, versículo 18, conforme li, ele demonstra aí que ele estava cheio. Quando ele fala cheio, é porque ele estava tendo suas necessidades supridas. Ele chega a dizer que tinha abundância. Os irmãos enviaram Epafrodito, um servo do Senhor muito dedicado, uma pessoa muito exemplar, tem muito apreço por Epafrodito. Ele é enviado pela igreja para poder enviar os donativos para Paulo. E Paulo então está alegre, grato, movido aí de gratidão ao Senhor por tamanha bondade. Porém, a gente tem aí no versículo seguinte algo que nos ajuda a refletir. Quando ele diz aí: reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Perceba que a igreja não se esqueceu de Paulo. Então, quando a gente analisa a carta de Paulo aos Filipenses, a gente percebe essa questão de companheirismo, de comprometimento um com o outro. Lendo essa carta aqui, você percebe o tom, tanto de alegria, como essa questão da empatia. Os irmãos se preocupando com Paulo, Paulo se preocupando com os irmãos. Quando você vai ler o capítulo 2, Epafrodito estava doente, chegou à beira da morte, os irmãos ficaram preocupados com ele, e a Bíblia diz que Epafrodito, sabendo disso, ele ficou muito angustiado, não porque estava doente, mas porque sabia que os irmãos estavam preocupados com ele. Então você percebe a empatia, o companheirismo, a interação que havia entre esses irmãos, inclusive o apóstolo Paulo, tanto com Epafrodito como com a igreja como um todo. Então isso aqui nos ajuda a pensar como nós temos que valorizar as pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos dirigir. Nós temos que valorizar, minha gente. Você que me ouve agora, você que é cristão, você precisa ter essa disposição de valorização. Vivemos uma época em que as pessoas não têm valorizado as pessoas, os seres humanos. As pessoas às vezes dizem o seguinte: não, prefiro lidar com bicho do que com gente. Então você já nota que essas pessoas não estão tendo uma apreciação pela pessoa humana. Então você que é cristão, você precisa pensar seriamente nisso. Você precisa olhar para as pessoas que Deus tem colocado na sua vida e valorizar, se alegrar no Senhor. Então, a possibilidade aqui referente à limitação financeira parece ter um forte fundamento. Se você olhar o capítulo 2, 19, Paulo vai dizer o seguinte para os irmãos: o meu Deus, segundo as suas riquezas, olha que interessante, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, irmão, querido ouvinte, ele está dizendo o seguinte: ele está reconhecendo que os irmãos tinham necessidades, mas mesmo assim os irmãos foram generosos com ele. Então ele vira para os irmãos e diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Deus vai suprir a necessidade de vocês em glória por Cristo Jesus. Então o que os irmãos estavam fazendo ali não passava despercebido diante do Senhor. E Paulo reconhece isso. Irmãos, Deus vai suprir a necessidade de vocês. O Senhor Jesus está usando vocês para cuidar de mim, e Ele mesmo vai suprir a necessidade de vocês. Então, além do cuidado aqui em relação ao que foi posto, Paulo ele expressa algo muito interessante aí na sequência do texto, no versículo 11. Olha o que ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que estava acontecendo aqui? Paulo ele vai se demonstrar aqui preocupado para não ser mal interpretado pelos irmãos. Ele diz aí, olha, não digo isto como por necessidade. Quando ele fala que os irmãos haviam se lembrado, que os irmãos nunca se esqueceram, mas não estava tendo oportunidade, e Paulo vai fazer uma explicação. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Por que ele falou isso? Porque ele queria que evitar mal entendido. Então os irmãos poderiam pensar que Paulo estivesse aproveitando para pedir mais alguma assistência. Então, isso aqui é muito interessante. Ainda mais que quando a gente considera que Paulo ele foi muito acusado por isso, pelos falsos mestres. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 10, 11, você vai perceber que Paulo ele era acusado pelos falsos mestres,
de ser uma pessoa que aproveitava da generosidade dos irmãos. E Paulo, ele está deixando aqui bem claro para não ficar nenhum mal entendido. Irmãos, eu não digo isso como por necessidade, me entenda. Quando eu falo que vocês reviveram a lembrança de mim, porque vocês sempre teve lembrado, mas não havia tido oportunidade, eu não estou falando isso para vocês pensar que eu estou pedindo mais alguma coisa para vocês. Não, irmãos. Então, os irmãos poderiam pensar que Paulo poderia estar se aproveitando ali para pedir, mas Paulo não era um mercenário, ele não era um oportunista, ele era uma pessoa cristã, ele não fazia esse tipo de coisa. Então, ele deixa bastante claro, isso aqui nos oferece uma lição muito importante. Sabe qual é a lição que nós precisamos aprender aqui? É que Paulo, ele tinha cuidado de não deixar mal entendido em suas palavras e acabar ofendendo os filipenses. Ele está preocupado aqui com os filipenses. Não me entendam mal, irmãos. Então, olha que lição que o cristão aprende aqui. Nós temos que ter cuidado de não deixar mal entendido. Às vezes nós ofendemos as pessoas, às vezes sem querer, porque nós não sabemos colocar as palavras. Às vezes nós somos temerários, nós falamos rápido, ou alguma coisa assim. Paulo está preocupado. Irmãos, eu não estou falando isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então isso aqui é uma oportunidade tanto para nós aprendermos como temos que ser cuidadosos naquilo que nós falamos. Não é verdade? Às vezes nós falamos de forma acelerada, de forma irrefletida, e acabamos por ofender as pessoas. E Paulo aqui não. Ele demonstra todo um cuidado para poder não deixar nenhum mal entendido. Então, nós devemos seguir as orientações bíblicas, como Provérbios 13:3, que diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, a postura de Paulo aqui nos ajuda a sermos mais criteriosos, cuidadosos. Por vezes nós iremos errar nisso, não com a intenção de errar, mas a gente fala coisa que acaba deixando uma má compreensão, um mal entendido. Mas nós temos que pedir a Deus ajuda, a graça do Senhor, para que nós venhamos moderar os nossos lábios. Inclusive em Provérbios 10:19, o proverbista ainda vai dizer assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então Paulo, ele expressa sua gratidão aí com muita alegria, mas ainda no versículos 11 a 13, nós vemos Paulo expressando contentamento. Ele diz aí: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Perceba que Paulo, quando ele diz já aprendi, porque o contentamento, ele pode ser aprendido. Posso ser que você está me ouvindo agora, você tem dificuldade com isso, mas você pode aprender. Paulo diz: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, na sequência do texto, ele vai mostrar no versículo 12 que ele sabia passar por todas as dificuldades. Ele falou: olha, sei estar batido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo estava preparado, ele aprendeu o contentamento. No 13, ele vai mostrar para nós aí por que ele conseguia suportar as circunstâncias adversas, ter contentamento apesar de tanta dificuldade. Ele explica no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui está dizendo o seguinte: eu posso suportar tudo e com contentamento. Sabe por quê? Porque o Senhor me dá força. Ele mostra aqui que a força não era dele, não vinha dele. A força vem do Senhor. Então, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo, você precisa entender isso. Tem que ser contente. Essa é uma característica de uma pessoa que é grata. Ela é contente, ela valoriza as coisas, ela não deixa passar despercebido. Tantas vezes nós recebemos coisas, benefícios do Senhor e a gente não aprecia. E Paulo está dizendo: não, eu sou contente. Até mesmo na hora das dificuldades, das intempéries, eu sou uma pessoa contente. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, seja grato. Expressa isso com alegria e com contentamento.